Olá, eu sou a Natália Gil, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e este é o primeiro vídeo de uma série de 3 pequenos episódios em que eu vou apresentar algumas questões de currículo, questões simples, com ênfase na cronologia, mas que eu penso que são úteis para situar os documentos curriculares em vigor no Brasil hoje. Primeira questão é pensar o que é currículo. De modo geral, o mais comum é tratar o currículo como sendo aquela lista de conteúdos que é preciso ensinar aos alunos. Mas a noção de currículo está vinculada àquilo que se considera que os alunos devam aprender, os objetivos gerais, os elementos que devem fazer parte da formação dos alunos em determinadas etapas da sua escolarização. Pode ser também referência à análise daquilo que efetivamente os alunos aprendem nos seus percursos de formação. E isso é interessante assinalar, porque a gente acaba se esquecendo que uma parte importante daquilo que a gente aprende na escola não está indicada na lista de conteúdos. Uma parte importante daquilo que a gente aprende na escola diz respeito às experiências proporcionadas, o contato com os outros colegas, as relações de autoridade. Então, não é o conteúdo de português, o conteúdo de geografia apenas. Na história da educação brasileira, a discussão curricular teve sempre marcada por uma tensão que diz respeito a uma característica forte da nossa história da educação, que é o caráter de descentralização. Então, no século XIX, o poder imperial definia as escolas, os currículos, apenas na capital do império, no que é hoje a cidade do Rio de Janeiro. Para as diferentes regiões, quem tinha a atribuição de estabelecer como funcionariam as escolas eram as províncias, era o poder provincial, o governo provincial. Quando a gente chega na República, essa configuração se mantém, o Brasil se organiza como uma república federativa, os estados têm autonomia e têm a atribuição de organizar as escolas primárias, as escolas secundárias, e entre as suas atribuições está definir os programas de ensino. Então, a transposição do currículo em programas de ensino diz respeito ao fato de que, o currículo nos fala das intencionalidades gerais, de questões mais amplas e abrangentes, mas é preciso escrever isso, traduzir isso numa sequência efetiva, nos conteúdos que efetivamente vão ser trabalhados. Isso aparecia expresso, então, nos programas de ensino, no começo da República, e eram atribuição dos estados. Aos poucos também os municípios vão assumindo a organização dos seus sistemas de ensino, e hoje, efetivamente, tanto estados quanto municípios, sendo entes federados, têm um grau de autonomia para organizar os seus currículos. Essa situação característica da escola brasileira difere de países em que o poder é centralizado. Por exemplo, na França, o Ministério da Educação define aquilo que vai ser trabalhado em cada escola francesa, o modo de funcionamento de todas as escolas no território francês, deixando pouca margem às decisões regionais, pouca margem à atuação dos poderes regionais. Essa característica da história do currículo no Brasil indica, tem como resultado uma grande variedade de possibilidades. Elas não são completamente diferentes, porque também quando uma província ou um estado vai organizar seu modo de distribuir os conhecimentos que as crianças devem aprender na escola, se espelha, se inspira, acompanha o que está em voga no seu tempo. Então também vê o que o estado do lado está fazendo, o que tem se discutido a respeito disso. Isso não significa que o governo federal não pretendeu determinar alguns aspectos do currículo para todas as escolas, definir
alguns elementos que deveriam funcionar do mesmo modo em todas as escolas. Foi sempre muito difícil, foi uma relação, continua sendo uma relação difícil, mas há movimentos no sentido de centralizar várias decisões e há movimentos nos estados e nos municípios no sentido de garantir a sua autonomia na organização das escolas. Dentre as ações produzidas pelo governo federal para centralizar, em alguma medida, as decisões, a regulamentação sobre o funcionamento das escolas, estão as leis orgânicas do ensino primário que foram promulgadas nos anos 40. E aí é interessante assinalar que nas leis orgânicas, e elas eram diferentes leis para cada um dos ramos do ensino, eu trouxe aqui um trechinho da Lei Orgânica do Ensino Primário, né, para vocês verem que as leis orgânicas vão determinar alguns saberes e algumas disciplinas que têm que ser ensinadas em todas as escolas primárias, nesse caso, no Brasil todo. Né? Vai fazer o mesmo por causa das escolas secundárias e cada um dos ramos de ensino que foi objeto de alguma lei específica, alguma lei orgânica específica. Mas determinar alguns saberes, algumas disciplinas, não significa detalhar quais seriam os conhecimentos trabalhados especificamente em cada etapa de formação, qual a sequência desse ensino. Né? Então, veja que aqui na Lei Orgânica do Ensino Primário, aparece no artigo 7º que o curso primário elementar, porque o curso primário era dividido em elementar e complementar, o elementar era para todo mundo, era a primeira etapa de escolarização, para que toda a população aprendesse a ler, escrever, contar. Observe que ali no artigo 7º, está definido que esse ensino primário deveria ser organizado em 4 anos de estudos e que compreenderia alguns saberes. Então, veja, não são disciplinas ainda, são saberes, leitura e linguagem oral e escrita, iniciação matemática, geografia e história do Brasil, conhecimentos gerais aplicados à vida social, à educação para a saúde e ao trabalho, desenho e trabalhos manuais, canto orfeônico e educação física. Para a etapa complementar do ensino primário, aí já aparecem disciplinas e também atividades educativas, né? Então, leitura segue, linguagem oral e escrita, mas daí já tem aritmética e geometria, bom, e assim vai, né? Um rol de conteúdos ou de disciplinas que devem ser trabalhados em todas as escolas do Brasil. Mas a distribuição e o detalhamento desses saberes no cotidiano das escolas continuava sendo atribuição dos estados que iam produzir seus programas de ensino específicos. O governo federal tinha, portanto, uma ação limitada em termos de poder na decisão curricular, tá, das escolas em todo o território. Não significa que tenha deixado de agir nessa disputa, que é uma disputa político-pedagógica, para estabelecer alguns elementos que pudessem estar presentes em todas as escolas, né? E que fossem dos interesses e que parecessem adequados, necessários para cada grupo específico que esteve ali no Ministério da Educação, organizando a educação nacional sem poder determinar especificamente o que as escolas vão trabalhar. Uma estratégia usada pelo governo federal desde o início do Ministério da Educação, que é criado nos anos 30, foi o impresso, lançar mão de materiais impressos, às vezes da imprensa periódica, como revistas do ensino, que eram um veículo de circulação de prescrições, de determinações, de ideias sobre como ensinar, mas também impressos específicos destinados à formação de professores e outros materiais que não determinavam como as escolas deveriam ensinar, o que deveria ser feito nas escolas, mas que indicavam, ajudavam, ofereciam elementos, e no que ofereciam elementos, tinham um poder de participar, de determinar, às vezes, o que deveria ser trabalhado.
Os livros didáticos também entram nessa estratégia dos impressos. Eles surgem ali já nos anos 30, mas vão ganhar destaque e importância no espaço da escola ao longo desse período e vão se tornar bastante importantes nos anos 80, 90 em diante. E a política do livro didático é uma estratégia de ação sobre o currículo das escolas, centralizada no Ministério da Educação, no que ele diz: eu compro os livros, desde que os livros tenham esse ou aquele elemento, ele está de modo estratégico definindo o que é que pode, o que é que deve estar no currículo. Uma outra estratégia que tem sido usada, daí mais recentemente, pelo governo federal, qualquer que tenha sido, né, a composição desse governo federal, não estou dizendo de um governo ou de outro específico, são ações que têm perpassado diferentes grupos que assumem o governo federal em diferentes momentos. Uma outra estratégia tem sido as avaliações em larga escala. Então, quando se estabelece o que vai ser perguntado, avaliado na Prova Brasil ou no Enem, não se determina o currículo que as escolas devem seguir, mas se induz uma certa direção curricular, porque o que vai ser perguntado acaba sendo como vai resultar, né, em uma avaliação, tem implicações para os alunos e para as escolas. Isso faz com que as escolas observem o que vai ser pedido e deem mais atenção ao trabalhar esses conteúdos, e às vezes, inclusive, se dedicam apenas a trabalhar esses conteúdos que aparecem nas provas. Nos anos 60 e 70, o Brasil vai assistir à promulgação da LDB 4024, em 1961, e depois, em seguida, a LDB 5692, em 1971, que seguem a mesma formulação presente nas leis orgânicas do ensino, aquelas lá promulgadas nos anos 40. A lei de 1961 vai estabelecer algumas disciplinas como obrigatórias para todas as escolas brasileiras, mas, de novo, sem um detalhamento do que deveria ser trabalhado especificamente em cada uma dessas disciplinas. A lei de 1971 vai seguir a mesma configuração, mas definindo um núcleo comum e uma parte diversificada, o que é interessante assinalar, porque essa é uma questão tensa na configuração da escola brasileira, já que o Brasil é um país muito grande, com uma acentuada diversidade cultural. Então, definir um currículo é definir que todo mundo vai aprender as mesmas coisas do mesmo jeito, na mesma sequência. Isso é sempre um problema quando a gente pensa nos contextos de diversidade, né, que caracterizam qualquer país, qualquer região, mas caracterizam bastante acentuadamente o Brasil. Então, ali em 1971, foi estabelecido um núcleo comum, que deveria aparecer nos currículos de todas as escolas, mas abriu-se um espaço para a ideia mesmo, né, se estabeleceu essa ideia de que deveria ter uma parte diversificada a ser definida pelas regiões, atendendo às necessidades, os saberes regionais. Essas políticas curriculares, o currículo como ele apareceu nas leis orgânicas do ensino, na LDB de 61, na LDB de 71 e nos programas de ensino obrigatórios adotados pelos estados, tem a característica de centrar a atenção no conhecimento, a organização da sequência do que ensinar, os conteúdos a serem ensinados, ela diz respeito à lógica interna das áreas do saber. Né? E o foco é, portanto, o que se vai ensinar, aquilo que vai ser ensinado aos alunos. A partir dos anos 90, a gente tem uma mudança de foco na discussão curricular brasileira, em consonância com o que órgãos internacionais que discutem educação vinham propondo, discutindo, e que acentua, que, enfim, estabelece que o currículo deva ser centrado em competências, né? Não nos conhecimentos, como até então. O que significa que a preocupação ou a organização do currículo vai se dar não em torno de uma lista daquilo que é preciso ensinar,
mas dos resultados, compreendidos como aprendizado, aquilo que se quer que o aluno aprenda, expresso na forma de o aluno é capaz de fazer tal coisa, o aluno sabe, ao final de uma etapa, tal e qual conhecimento. Então, muda a lógica de organização do currículo, e é essa noção de currículo centrado em competências que vai estar presente nos documentos curriculares nacionais produzidos a partir dos anos 90 e que estão em vigor para a escola brasileira hoje, devem ser obedecidos, devem ser seguidos por em todas as regiões, né? Então, são os parâmetros curriculares nacionais e a Base Nacional Comum Curricular. Eu vou tratar desses dois documentos com um pouco mais de detalhamento nos próximos vídeos. Então, eu te aguardo no próximo vídeo para a gente continuar essa conversa. Tchau!